Olá, boa noite. Estamos ao vivo de novo. Esperando o Instagram avisar todo mundo que a gente já está ao vivo. Enquanto isso, nossa, passou rápido, já tem uma semana da nossa última live. Inclusive, para quem não viu a live ficou gravada. Ela tá no IGTV da Clínica Kerala. Quem quiser ver, foi uma live super legal com a doutora Carolina Scarlatti falando sobre fisioterapia pélvica. Bem interessante. Inclusive, a gente ficou de ver um novo dia para fazer uma outra live, porque ficou muita pergunta ainda de vocês. E a gente vai marcar. Olá, boa noite. Me digam aí, tá todo mundo escutando direitinho? Na semana passada o fone fez uns barulhos, então se ficar ruim o som vocês me avisem pra gente tentar ajustar aqui. Tá todo mundo escutando bem? Oi, boa noite. Obrigada, Júlia. Boa noite, Dani. Boa noite, Rê. Boa noite, Vicente. Boa noite. Boa noite, Ronaldo. Vitor. Oi, Vitor. Boa noite. Bem-vindos todos. Para quem não estava aqui semana passada, eu vou me apresentar de novo. Meu nome é Larice e eu fui convidada pela Clínica Kerala para mediar essa série de lives sobre assuntos muito diversos. E hoje a gente vai ter uma live super bacana de um assunto que todo mundo fala no momento, desde que a crise sanitária começou. A gente vai falar com a Daniele Delgado, que é consultora de negócios, e a gente vai falar de home office, saúde e principalmente de empreendedorismo durante a pandemia, que é um tema que, né, todo mundo fala. Então a gente só vai dar mais um tempinho, a Daniele já está aqui com a gente. Eu vou deixar os comentários ativos. Se vocês quiserem mandar mensagem ao longo da live, escrevam. A gente vai tentar acompanhar e responder para vocês conforme a gente for conversando. Eu vou só fixar o tema aqui. Quem chegar depois já vai saber qual é o tema. Então, o tema vai ser home office, saúde, empreendedorismo. Vamos lá, fixando o tema. Vai lá, fixado. Então, quem chegar aqui já sabe que o nosso tema é esse. Olá, Priscila, Cristal, Marcel. Boa noite, Marcel. Tudo bem, gente? Bem-vindos à Clínica Kerala. Vamos lá, vou convidar a Daniele agora. Olá, boa noite. Oi, Marcel. Sejam todos muito bem-vindos. Daniele, eu já te chamei, não sei se você viu aí. Vou chamar de novo. Olá! Olá, olá! Boa noite! Boa noite! Que Tudo bem? prazer! Tudo bem? Tudo bem, um prazer estar aqui, você estar aqui com a gente. Muito obrigada por ter dedicado esse tempo para a gente bater esse papo, que eu acho que é um assunto super importante para todo mundo, é o que a gente mais fala, é o que mais a gente ouve falar. Então, para mim, é um prazer estar aqui falando sobre esse assunto que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, principalmente com a Daniele, que eu sei que você tem muita coisa para falar sobre esse assunto. É, Depois eu vou deixar, a live vai ficar gravada, de novo, a live vai ficar gravada no feed da Clínica Kerala, eu vou deixar lá o arroba da Dani. Se a gente não conseguir responder todas as perguntas hoje e aqui, vocês podem deixar ou com a gente, que a gente vai mandar para a Dani, ou lá na página da Daniele, que ela vai responder para vocês. Então, eu vou Perfeito. começar te apresentando aqui. Vou até ler minha colinha, você corrige ou acrescenta alguma coisa se você quiser. Então, a Daniela Delgado, ela é consultora de negócios, ela trabalhou 20 anos em marcas no varejo e no último ano, durante a pandemia, ela resolveu empreender e abrir seu próprio negócio. É isso mesmo, Dani? Quase isso. Vou só corrigir uma coisa. Corrige. Primeiro que agora eu tenho que me entregar a idade, né? 20 anos de varejo é muito, muito tempo, né, É gente? E muito segundo tempo. que resolver empreender, eu costumo dizer que existem os dois tipos de empreendedorismo na vida, que é o por necessidade e por propósito. E a necessidade, eu acho que ela sobrepõe muitas vezes. Eu acho que a gente, como mulher falando, eu acho que muitas das vezes ele vem pela necessidade ou pela vontade de querer ter uma vida um pouco mais flexível. E eu acho que é aí que a gente
embaralha tudo e tem muito assunto para a gente falar. De resto, é isso. 20 anos no varejo, trabalhando em empresa para empresas, e no meio da pandemia fui demitida. Vou aproveitar o seu gancho, vou te pedir justamente para contar para a gente um pouquinho da sua história, como começou a sua história, porque são 20 anos, como você disse, né? Nem tem idade para isso, mas tem história. Exato. Então, conta um pouquinho para a gente da sua história e dessa transição durante a pandemia. Tá, vou tentar resumir um pouquinho. Bom, começa muito, muito, muito lá atrás mesmo. Acho que 20 anos aí. Esse ano eu já me peguei fazendo conta, falei, são 23, na verdade. E olha só, tô realmente velha. E eu comecei trabalhando em loja, como a maioria das mulheres e meninas da minha idade lá atrás, de cidade pequena. Morava em Teresópolis com os meus pais. E os meus pais sempre tiveram negócio. E eu, por ver muito a instabilidade do empreendedorismo, eu não queria. Eu queria ser CLT, ter uma vida certinha, regradinha. E entrei no mercado para ajudar em casa, como muitas, para estudar. Enfim, e aí fui seguindo o baile até que eu entendi. Falei, cara, eu vou me aprofundar nisso aqui, eu vou ser a melhor vendedora da cidade. E aí chegou o momento que eu falei, cara, cheguei, hein? Já tô aí. Agora eu quero ser a melhor do Rio de Janeiro, da rede que eu trabalhava. E aí eu ganhei também. Eu falei, tá ficando pequeno o sonho, acho que eu preciso botar pra jogo aí. E resolvi, falei, cara, também não vai dar, não é... a gente sabe que com a idade fica mais cansativo, viver do varejo. Eu falei, agora eu preciso para os bastidores. Foi quando eu, de fato, comecei a trabalhar com o que hoje eu continuo carregando na minha empresa, que é a parte do bastidor das empresas, de empreendedorismo e de varejo em geral. Trabalhei nos últimos 10 anos em empresas de franquias, ajudando empreendedores que poderíamos ser nós, que resolvem apostar toda a sua vida e todo o seu dinheiro abrindo algo que já tem ali uma patente, um nome, um teste. Fala, agora eu vou ganhar dinheiro. E esquece, como nós, quando vamos abrir alguma coisa, seja, vou vender brigadeiro, a gente acha que vai fazer brigadeiro. Só que é 1% do todo que é empreender. E aí eu comecei a ver que tinha um espaço muito grande no mercado para isso. E desde então, eu venho trabalhando a minha vida e a minha carreira junto até com meu marido, né? Porque era uma decisão muito de vou largar tudo, hein? Vou abrir meu negócio. Só que sempre vi uma oportunidade, sempre vi uma empresa que eu queria muito trabalhar e eu nunca ia. E aí chegou na pandemia, eu fui demitida. Então, era aquele tipo, empurraram a vaca e eu falei, cara, eu não tenho opção. Tá tudo parado, o mercado tá parado, eu vou arrumar emprego aonde? Vou ficar calma e vou E é abrir meu interessante negócio. a gente poder falar desse seu exemplo, porque certamente isso aconteceu com muita gente. Então, além de tudo que você tem para todo o conteúdo que você tem para ensinar e para ajudar, você ainda tem a sua história, porque você passou por isso, né? E aí você foi demitida durante a pandemia. E Fui aí? demitida e aí fiquei assim um mês. Falei, vou relaxar. Não tem o que fazer. Crise sanitária no mundo. Quem sou eu na fila do pão, cara? Eu vou relaxar aqui, vou tentar não pirar, não vou enlouquecer. E comecei a manter, já fazer exercício. Falei, vou malhar na varanda, vou meditar, vou cuidar de planta, sei lá o que eu vou fazer. E no meio disso tudo eu falei, peraí, toda hora meu telefone tocando com os franqueados, que até então eram os meus possíveis clientes, continuaram me acionando para ajudar em relação às empresas. Dani, e aí, tô fechada, o que eu faço? E eu falei, cara, vamos pensar em venda online, não é todo mundo que está comprando, tem que ter um cuidado, é muita gente morrendo, como que a gente vai vender agora? Como que a gente vai abordar esse assunto, né? Então eu tinha muito era um desequilíbrio, na verdade, a vontade de ajudar, né, sem saber o que ia rolar, assim, tipo, como que Exato. vão Tava aceitar isso? Tava todo mundo no escuro, né? E vender qualquer coisa que seja, que não. Ainda que saúde, vender é muito complicado. Numa situação de crise sanitária, com pessoas passando necessidade, você vir vender que seja um sapato de R$ 300, Tipo né? assim, Então, eu vamos aonde, imagino. né, com sapato? Tipo, você quer me vender para fazer o quê? Para Exatamente. guardar, para andar em casa? E É, aí eu fiquei, e realmente foi assim, era uma coisa que você não tinha muita saída, não tinha essas respostas. Mas eu comecei a não, tentar pensar como um todo, porque assim, eu não tinha e ninguém tem, né? Até hoje a gente não tem essas não. respostas. Mas a realidade é que
a roda precisava continuar girando. E eu falei, cara, então eu vou fazer o seguinte, eu já entendi que eu também não quero voltar para o mercado de trabalho. Eu gostei de trabalhar em casa, eu gostei de ter essa rotina aqui, de cuidar da minha planta. Eu não quero mais sair, eu vou aproveitar o momento, vou pegar essa grana e vou investir num negócio que eu acredito, principalmente porque eu vivenciei isso e até então essas pessoas são os meus clientes. Ah, são pessoas que estão dentro de uma empresa, que por mais que tenha uma estrutura, tenha uma marca, falta o pegar na mão. Eu acho que é essa a maior necessidade que nós, como empreendedoras que estamos começando, e eu falo sempre no feminino, porque é muito mais o público que a gente atinge, né? Kerala e Daniele Consultoria, mas isso se estende para todo mundo. Mas eu Para acho todo que, mundo. né, como mulheres, assim, a gente tinha uma. Era uma coisa muito doida, cara, por onde eu começo? Lembrando que eu tenho uma vida em paralelo, eu acho que ainda vivemos num mundo machista, sim, que a nossa consciência ainda é muito pesada em relação a largar os afazeres, largar um filho para É, produzir. tem isso. Né? Tem E isso, aí, né? Não é só empreender, é empreender, que é uma coisa muito nova. Não que empreender seja novo, mas empreender enquanto teoria, com práticas, com projetos, com um estudo, é muito novo no Brasil. Então, é empreender, que já é uma coisa nova, da forma que se empreende hoje, sendo mulher no meio de uma pandemia. exato. E Então, não é é bem a pandemia possível. trancada em casa, né? Porque a gente tem que Em lembrar, no meio da casa, pandemia é trancada em verdade. casa. Tem toda essa coisa da mudança do relacionamento, né? Da rede de contato. Tudo que a gente aprendeu a vida inteira, a gente começa a ter que adaptar por conta dessa nova realidade. E assim, o como é exponencial o lance da venda e da proporção que tudo toma através da rede social. E aí vem muita coisa da gente se comparar, da gente achar que a grama do outro é mais verdinha. E assim, é inevitável o grande É, ponto que entra de comparação. Você acha que a empresa do outro está rodando, só que na verdade, é o que eu sempre falo, e eu falo isso hoje até com um pouquinho de propriedade de causa, eu trabalhei em grandes marcas. E a gente já falando aí de milhões. A pessoa entra para vender milhões no ano, sabe? Faz um aporte de meio milhão para entrar numa marca. E é. ainda assim, são pessoas que estão aprendendo e que dependem de uma rede de apoio, não só, né? Nem vou falar em casa, agora estou falando mais profissionalmente, que não entende, não domina tudo. Eu posso falar até de mim, assim. O que eu tinha de contato com o Instagram era de olhei a modinha, a blogueira, a receita e beijo, tchau. Postei aqui mais ou menos. Quando você se vê tão assim em evidência, né? Porque pode não parecer, mas cada vez que você consegue, quando alguém fala, ah, mas tem 10 pessoas na minha live, tem 100 pessoas no meu Instagram. Tá, enche uma salinha com 9 pessoas e começa a cantar para elas para você ver. Então, eu acho que quando você já tem o mínimo de pessoas ali, você precisa também ter o cuidado e a forma Ah, com que com você certeza. vai passar todo o seu o conhecimento, o seu produto, seja lá o que for. Então, eu acho que o grande bacana, que eu acho que é uma parte boa, é que a gente está em eterno aprendizado, assim. Eu acho que não dá para a gente ficar achando que tem alguém que sabe mais. Alguém pode saber mais alguma coisa, mas todo mundo tem alguma coisa que também sabe e algo a ensinar. E tá tudo bem. Tá tudo bem? É fácil? Não é. A Não gente é. pira aí todo dia, né? A gente oscila ao longo do dia, a gente passa por milhões de sensações, mas É, eu acho que o grande bacana, o grande ponto disso é, cara, tá todo mundo tentando, tá todo mundo aprendendo, vivenciando algo que a gente não tem histórico para trás. exato. E como é ser mulher empreendedora no Brasil hoje? Eu acho que primeiro rola o preconceito, mas assim, isso eu realmente ignoro. Eu, sabe, eu simplesmente ignoro mesmo. Eu vim de um meio que eu trabalhei com muitos homens, sempre trabalhei com muitos homens, as empresas que eu trabalhei, os chefes que eu tive sempre foram. E eu tive pessoas muito bacanas sendo homens e pessoas muito escrotas sendo homens e sendo mulheres também. Então, só que eu acho que o que rola sempre é a falta de confiança que o outro tem não pode ser passada para mim, eu não posso absorver. Então, eu acho que rola isso, eu acho que eles tentam comparar, é a brincadeira de, ah, hoje você veio de batom, você quer alguma coisa, ah, tá GPM. E isso a gente tem que relevar, mas eu acho que o mais difícil de uma empreendedora é conseguir se dividir e delimitar o espaço dela enquanto empresária
Porque, né, eu sempre falo, é legal você ter um espírito empreendedor, mas é mais importante ainda você se enxergar como empresária, porque você delimita um pouco com mais força. Então, quando alguém vem te atravessar ou vem te atrapalhar, você tem um peraí mais rápido. Eu acho que você consegue se posicionar um pouco melhor. Então, apesar da dificuldade como um todo, eu acho que hoje, levando para o que eu vivo, e eu vou tentar também trazer as pessoas que convivem comigo, que são os meus clientes em geral, mães. Eu acho que é muito difícil conseguir viver uma vida em que a mulher tem uma carga de responsabilidade da casa e dos filhos muito maior do que os homens. Então, acho que essa é a dificuldade. A culpa, que eu acho que é o que nós vivemos, né? Tipo, meu marido não comeu, eu não fiz a comida, meu filho tá brincando, eu não tô com ele. Eu acho que esse, para mim, é o que eu vejo de maior reclamação. Não tenho filho para dizer, mas eu, enquanto mulher, eu me sinto, às vezes, responsável pela casa, pelo Por mais andamento, coisas. né? Do que o homem. Eu Ainda acho que que não esse é o exista a ponto. cobrança do Não outro, existe, tem mas uma é cobrança interna. autocobrança. E como você faz, né? Então você abriu um negócio no meio da pandemia. Então é uma coisa nova abrir um negócio e se ver trabalhando dentro de casa. Como você fez? Primeiro, o que que você achou que fosse ser super simples de fazer e que você achou super desafiador com relação a home office? O que que para você era óbvio, tipo, vou me sentar aqui e vou começar a trabalhar? E que você descobriu que era muito mais que isso? Em relação ao home office, eu acho que é o delimitar o tempo e o espaço, né? Hoje, atualmente, o meu escritório é no meu quarto. Então, assim, que é o quarto do meu marido também. Então, eventualmente, ele precisa entrar para pegar alguma coisa, por mais que ele tenha o maior cuidado do mundo de separar, mas às vezes são 10 da noite e eu estou trabalhando, ele precisa estar no quarto. E às vezes são 10 da noite e eu ainda estou trabalhando. Ou às vezes ele está dormindo, eu preciso começar a trabalhar. Então, eu acho que o grande ponto é não achar que eu precisaria delimitar um espaço. Enquanto antes a gente passou por um momento aí até muito mais assim, socioeconômico, todo mundo começou a reduzir os seus espaços em casa, porque não viviam em casa. A gente ficava muito mais na É, rua, a gente estava viajando, então a gente, né, queria uma praticidade. Hoje é o é. inverso, a gente precisa A de espaço, necessidade de um espaço de um espaço, para qual é o isso. espaço que é só meu, que eu quero respirar, eu preciso, né? E aí, meu marido também trabalha em casa, então a dificuldade é que ele trabalha na sala para me liberar o espaço, visto que eu preciso ficar com câmera ligada, gravar. E aí eu também já estou aqui, eu estou ouvindo ele na reunião e eu quero comer, ele está ali na sala. Então, eu acho que o grande ponto para mim, a minha dificuldade foi delimitar esse espaço e esse tempo de, cara, agora eu estou em casa e eu não vou trabalhar, e eu vou comer, e eu não vou olhar o celular. É interessante isso, porque essa semana a Kerala ela fez uma matéria justamente falando sobre isso, né? É, assim, para a pessoa que mora sozinha, né? Por mais que ela passe o dia inteiro online, no Zoom, conversando com 1.000 pessoas, ela nunca se sentiu tão solitária. E aquela pessoa que queria tanto experimentar trabalhar em casa, aí deve ser maravilhoso, se vê em casa com um parceiro que também está trabalhando online, com os filhos que estão tendo aula online, e ter que gerenciar a casa, o filho, a empresa, os horários, como você falou. Então, é tudo muito complexo. Sem contar, pelo lado, e aí eu vou puxar para o lado da saúde, né? Que todo mundo a gente aprende, né, que você precisa de um escritório com uma mesa ergonômica, onde o seu braço encaixe, uma cadeira XPTO, que você vai sentar 90 graus ali, aqui, vai apoiar o pé. E aí, quando você vai para o home office, na maioria das vezes isso não é possível. E E assim, aí eu acho que não é aparecem outros possível. problemas. Não, assim, não é possível porque muitas vezes não, a gente tem galera que tudo bem, pode comprar, tem como comprar. E a gente vê hoje uma galera que não pode. Por isso que eu falo assim, eu acho que a pandemia ela é uma crise muito maior do que a gente possa imaginar. Porque eu, dentro do Sem meu dúvida. quadrado, que eu ainda tenho muitas possibilidades, né? Porque eu pude me dar ao luxo de tentar empreender, obviamente, e primeiramente pela necessidade, mas eu pude usar o meu propósito. Eu não precisei a qualquer custo. Eu falei, cara, eu preciso comprar roupa para revender.
Eu não cheguei nesse ponto. E tem uma galera que eu conheço e que, assim, cara, não tenho como, eu não tenho mesa. Né? Pessoas que acabam recém-formados, que também foram demitidos, pessoas que não moram mais com os pais, que os pais moram super longe. Então, assim, eu acho que a crise, e isso afeta muito psicologicamente a todos. Eu acho que cada um, dentro da sua realidade, acho que a gente não pode ser irresponsável de achar que né, assim, que o nosso problema, podendo resolver, é muito mais grave. Mas eu acho que fica claro. como ponto de atenção, como dica para quem pode e quem puder, que invista em pequenas coisas que parecem que são pequenas e que muitas vezes a gente não Para quer. facilitar. Para facilitar. E assim, por uma questão de saúde mesmo. Eu tive uma crise de coluna no meio da pandemia e eu falei, gente, não é possível. Porque eu trabalhava com a cadeira da sala. Tem isso, assim, a crise, a Carla tá falando aqui, história da minha vida, eu, marido e 2 filhos em casa direto. Inclusive, essa semana passada, eu conversando com a Carla, tentando conversar com ela, né, Carla? A gente tinha que resolver um assunto. E ela, vamos lá, eu tenho segundos agora que o meu mais velho vai entrar numa aula e é a história da vida das mulheres com crianças hoje em dia. E você estava falando uma coisa interessante, né? Que essa crise ela é muito mais profunda do que a gente imagina. E eu acrescento uma coisa, a crise ela veio colocar a gente numa situação onde está todo mundo igual. É óbvio, né? Com algumas, como você falou, algumas pessoas têm condições de comprar uma cadeira, uma mesa adequada, de fazer uma atividade física, à distância, pagar, não sei. Mas, de um modo geral, o que a gente descobriu e a gente vem estudando recentemente nas pesquisas mais atuais, novamente puxando para a parte da saúde, né? É que você pode ter o melhor mobiliário, a melhor cadeira, a melhor mesa. Se o seu trabalho está ruim, se você está inseguro, com medo de ser demitido a qualquer momento por causa da pandemia, você está no mesmo lugar daquela pessoa que não que está usando a cadeira da sala. Os problemas vão vir. Se você está aqui trabalhando, no que você tem um cargo importante na empresa, seja mulher, seja homem, mas você tem que parar uma reunião porque o seu filho, e a gente viu vários vídeos, vários memes ao longo da pandemia, mas isso é sério. Você tem que largar sua reunião, sair correndo porque o seu filho tá passando mal, começou a passar mal no meio de uma reunião, você tem que parar. Você pode ter o melhor mobiliário. Você tem o nível, Não a parte garante que vai ser mental, saudável, né? a parte mental, nesse momento, ela tem um peso gigantesco. Eu diria que maior Muito maior. que as questões fisiológicas, até de mecânicas, né? Não fisiológicas, mas Assim, eu acho que uma mecânicas. coisa vai puxando a outra, e eu acho que por isso que eu falo tanto assim, da necessidade da gente se blindar e de tentar, de fato, criar Exatamente. ali, delimitar algumas coisas para que não piore, né? Você falou de ter pessoas aí que estão muito preocupadas com os cargos. Cara, é uma das coisas que a gente mais vê, né? Assim, acho que principalmente porque as mulheres, em geral, foram mais demitidas do que os homens, né? Nessas pesquisas a gente também viu isso, que a gente também passa por isso, porque nós temos em geral temos filhos, então é o primeiro corte. E os homens, também por sua parte, precisam de alguma forma manter a casa. Então, se antes rolava a divisão, hoje não rola a divisão de tarefa, que talvez nem tenha rolado em algum momento, mas os homens eles estão com uma sobrecarga muito grande também de ser o Exatamente. cara que vai botar em casa. O Então, assim, eu acho que responsável está ali da todo família. mundo passando por uma Todo mundo. crise, seja ela qual for. Eu acho que é importante, né? Assim, uma das coisas que eu sempre falo, principalmente das mentorias, o primeiro encontro a gente fala sempre da pessoa e a gente fala de empatia. Cara, se você não se cuidar, se você não se delimitar e não se blindar, as pessoas ficam olhando assim, nossa, que eu tô falando de negócio ou ela é psicóloga? Cara, não adianta a gente querer estruturar nenhuma parte de negócio ou qualquer outra área da nossa vida sem que a gente não esteja muito, assim, muito ciente do que a Exatamente. gente quer. Então é muito importante a gente Exatamente. delimitar. E eu prego muito que, cara, tenha uma rotina minimamente positiva, que seja um mini Exatamente. ritual, algo que te eleve, algo que de fato mantenha a tua essência ali. Porque hoje o que a gente mais vê, e eu passo por isso todo dia, tem momentos mais, momentos menos, que parece que eu não me reconheço, sabe? Eu olho no espelho e falo, cara, quem sou eu? Gente, eu surtei, tô muito louca, porque a caneca, sei lá, quebrou.
Então você começa a ver que tudo começou a criar uma proporção muito grande também, né? Exatamente, é isso. E aí era isso que eu queria te perguntar, já que a gente começou a entrar no assunto da saúde, eu queria saber o que que você faz de rotina de saúde para conseguir equilibrar essa coisa da o home office, vida pessoal. Como é que você consegue separar isso cuidando da sua saúde, né? Você falou que você tem que ter, que você tem essa preocupação de delimitar espaço e horário, né? Que é super importante. Mas e Que a é parte da saúde? importante. O que que você faz? O que que você recomenda? O que que você vê que está acontecendo aí no seu entorno? O que eu não abro mão na vida é de malhar, assim. Eu acho até estranho eu me ouvir falando isso. Quem me conhece há mais tempo também deve achar estranho. Deve achar estranho, mas assim, e é hoje uma coisa muito assim, enraizada. Parece que eu já nasci assim. Eu não faço, eu não fico um dia sem fazer algum exercício. É quase que a morte para mim, porque é o único momento em que eu realmente não vou estar com o celular nem com nada. E eu acho que paralelo a isso, eu acho que é importante a gente falar valorizem os profissionais das outras áreas. Então eu acho que quando eu falo de fazer exercício, é abrangente, pode ser um pilates, pode ser uma yoga, ou tudo junto, ou não, mas como eu não domino, eu acho que é necessário ter uma pessoa para te orientar. Então, eu estou sempre em busca de uma alimentação mais saudável, sempre faço É, exercício, sempre, sempre, sempre. Rosane, maravilhosa, Rosane, eu ia minha falar agora. nutricionista, Rosane, gente. beijos. Rosane, eu quero fazer uma live com você, Rosane. Vamos Fica aí conversar. o convite. E sabe, pequenos hábitos que hoje eu tenho, que inclusive aprendi, né? Vou ter que rasgar aqui cedo com minha cunhada, Larice. Gente, eu raspo a língua, parece uma coisa doida, né? Mas eu tenho visto hoje em dia cada vez mais pesquisas e fala-se mais sobre isso, mas acho que quando a gente começou a falar, nem era tão na modinha, né? Assim como também na nutricionista, a gente falar de inteligência emocional, eu acho muito engraçado, porque parece que a gente está batido, mas eu acho tão natural que eu não me sinto batida, não. Eu acho que quando a gente vem e faz isso com essência, eu acho que faz sentido. E hoje em dia eu tenho esses pequenos hábitos. Eu acordo, É. eu não mexo no celular no primeiro momento, a não ser que, aí tem as exceções, né? Cara, acordei atrasado, já deveria estar acordado. Então a primeira coisa que eu faço é mexer no celular, porque certamente eu vou me despertar. Então, assim, mas na vida normal eu tento manter uma rotina de chá para dormir, chá para acordar, uso muito óleo essencial. Em todo lugar da casa tem um na vida, assim, um para despertar, um para descansar, um para dormir, um para relaxar, porque são coisas que me colocam no momento. Dizem, e É é verdade, interessante isso. porque o Desculpa, pode cheiro, né, desculpa. ele te remete, não, porque assim, o cheiro ele fala, cara, essa é a minha hora de dormir, então parece que ele desligou o botão. É isso que eu ia falar. É interessante assim que cada um busque o que e tente descobrir o que funciona para você. O que que você está precisando, né? Então tem gente que precisa de rotina, simplesmente, como você falou, acordar, raspar a língua, não tocar no celular, fazer uma meditação, colocar um óleo essencial, ir para academia. E aí vai colocando rotina. Mas tem gente que precisa de uma nutricionista. A gente está Exato. precisando de uma nutricionista porque está comendo mal e a alimentação tem uma influência absurda em absolutamente tudo. Concentração, sono, disposição. Então é super importante. Tem gente que precisa de um psicólogo porque está se sentindo Terapia, oprimido claro, naquela acho que nesse situação. Então momento, precisa fazer um. todos. Sim, exatamente. Nesse momento eu diria que Todos. todos, mas prioridade, prioridade, né? Exato. E assim, nem todo Tem mundo gente que também está precisa de no uma mesmo atividade. patamar. Eu acho que isso é importante eu sempre Exatamente. falar. Eu acho que a nutricionista, a gente procurar uma professora de yoga, a gente procurar pilates, tudo estamos falando que cabe na nossa rotina e no nosso dia a dia, né? Então, assim, não Exatamente. Do que é necessariamente. possível. Exatamente, não necessariamente tudo é possível para todos, mas hoje, visto que o celular nos eleva também o nível de contato, não tem por que a gente não buscar ter melhores hábitos dentro mesmo dessas páginas. Assim, eu quero dar um relato bem rápido em relação à Rosane. Assim, a Rosane, ela foi uma das pessoas que mudou a minha vida de verdade. Assim, ela não só me fez emagrecer, eu até me emociono porque ela foi uma psicóloga, ela esteve comigo em vários momentos difíceis, eu lembro quando eu perdi meu pai. Então, assim, quando você coloca na mão de alguém que entende, as coisas vão clareando. Ela não precisava falar assim, você tem que beber água, como, né? Tem que tomar um chá. Cara, é meio que óbvio hoje em dia, então não tem como a gente não achar que vai comer McDonald's e a vida vai ser uma vida saudável.
hoje, vindo aí uma pandemia que a gente vê que o sobrepeso, ele impacta muito, que pessoas que não estão saudáveis, elas estão morrendo com mais facilidade. É óbvio que a gente não pode ignorar a gravidade do fato do vírus ser aleatório. Ele pode matar pessoas aleatoriamente. Isso, assim, é uma das coisas que eu tenho a maior responsabilidade do mundo. Mas não só pelo vírus do corona. A gente está falando isso em geral. Então, quando a gente coloca a nossa vida na mão do outro, que entende mais do que a gente, eu acho que é uma responsabilidade dividida, sabe? Eu acho que você também se coloca numa posição de, cara, eu tô como aprendiz. A gente o tempo inteiro quer ser muito autossuficiente com tudo. Quer fazer uma receita, quer fazer... Cara, desculpa, eu não consigo pegar um peso sozinha, eu não consigo pesar minha comida sozinha. A gente precisa, sim, valorizar as outras profissões, sabe? Cara, tive uma crise de coluna. Na mesma hora eu liguei e falei, cara, Larissa, pelo amor de Deus, socorro. Não adianta eu querer olhar um alongamento na internet, mas é E resolver importante que a gente sozinho. não se blinde. Exato. Nunca foi tão importante a empatia, né? Você falou, deu o exemplo da sua nutricionista, da Rosane, e eu acho que e isso foi em outro momento, né? E eu acho que mais do que nunca, você saber olhar para o outro e saber entender a dor do outro e o que o outro está precisando de você e o que é possível você fazer por aquela pessoa. Exatamente, o Ronaldo falou, rede de apoio é fundamental. Então é isso, é fundamental. Sozinho a gente não consegue nada. É exatamente isso que Nada, nada. Assim, o que você puder que o buscar de Ronaldo falou. ajuda, né? Assim, e a gente tem, assim, eu acho que, voltando um pouquinho para o empreendedorismo e tentando dividir, por mais que você busque a rede de apoio, é importante também você saber que existem vários mentores de muitas coisas, mas não necessariamente todo mundo entende de tudo. Então, às vezes, você tem uma puta ideia e você vai dividir com o seu melhor amigo e ele não tá entendendo o que você quer fazer. É, Ele tá assim, meu Deus, o que essa pessoa fazer? Sabe o que ele vai falar? Que você é louca na pandemia. Então, fique atento também com o que você vai dividir. Ao mesmo tempo que é importante você dividir a responsabilidade e buscar ajuda, busque de quem entende do que você vai falar. Eu sempre dou o exemplo da gente falar com mãe, com pai. Se você vai dividir um assunto que eles não dominam, de qualquer forma, eles vão sempre olhar o lado da felicidade do filho. Se você vai falar com o seu melhor amigo, eles vão olhar o mercado como um todo. E se eles não entenderem o que você quer fazer, pode ser que eles não deem o apoio que você quer. Aí sabe o que você faz? Você trava, você não vai em busca do que você pensou. Então, se e existe aí aí é hora uma, de ver um né, profissional. de ver um profissional, mas serve para tudo, sabe? Profissional. E Tá eu acho tudo. que e o que eu falo tem que ser mantra cara, tem que ter essa cabeça de que é o meu negócio, de que eu sou empresário, que nada pode me Exatamente. atrapalhar, eu tenho que me blindar, sabe? Voltando, né, para a gente voltando para o seu negócio, para o que você faz, né? A gente falou sobre entender a dor do outro e oferecer o que o outro precisa individualmente, né? Falando na sua parte de consultoria e na parte de vendas, eu acho que isso é essencial. Essencial, assim. Essencial. Eu, enquanto prestadora de serviço, eu tenho a mentoria que eu faço individual, justamente porque tudo isso que a gente está passando, tudo que a gente falou de todas essas mulheres aí, são o que as minhas clientes passam. Então, elas marcam 8 horas da manhã, que é o horário que elas podem, enquanto os filhos ainda estão dormindo, ou elas marcam 9 da noite, que é a hora que os filhos já foram dormir, ou no meio disso tudo elas estão amamentando. Então, é uma forma de olhar e de personalizar não só o conteúdo, eu acho que é muito além, né? Assim, a entrega ela tem que ser muito além disso, é muito mais para deixá-la à vontade. Eu acho que o que todo mundo quer saber de você hoje, dentre muitas coisas, a gente quer saber. Então, assim, aquela pessoa que está ali, que viveu essa realidade de perder um emprego, que tem ideias, não sabe o que fazer, né? Que quer fazer alguma coisa, mas acha que não é possível, né? E aí chega alguém como você. Então, eu quero saber o que você, enquanto empresa, o que Daniele consultora, quem são os seus clientes e o que você oferece, de que forma você pode ajudar essas pessoas. Tá? Em geral, mulheres, né? Assim, acho que eu venho batendo muito nesse martelo, apesar de, é importante dizer, né? Como eu já tenho uma rede de contatos, de networking muito grande dos anos que eu vivi, eu tenho clientes homens também, é claro, que não são os que me seguem, que não são os
estão no Instagram, mas são pessoas que já trabalharam comigo e sempre que precisam acionam. Então, e para eles eu presto a consultoria. Eles já são pessoas que já estão com o negócio rodando e eu faço análises, ajudo em termos de decisões comerciais e isso serve para a consultoria como um todo. A mentoria, ela vem um pouco antes. A mentoria vamos entender essa bagunça toda que está aí do descobrindo o que quero fazer ou montei aqui uma brigadeiria, mas não sei nada além de fazer brigadeiro. Então, é a parte onde a gente começa a entender dentro dessa possibilidade, dessa realidade que cada um tem, tentar estruturar um pouco. Como que é, então? Então, tá, então você consegue fazer brigadeiro, mas você sabe fazer o custo desse brigadeiro? Você sabe como armazenar? Como que é essa logística? Como que você embala? Então, toda essa parte de profissionalizar, mesmo que seja só o empreendedorismo do sonho, né? Porque pode ser. A gente também tem os casos das pessoas que falam, ah, cara, não, engravidei, não quero mais trabalhar, quero ficar em casa, super ok. Mas também viu que tá botando dinheiro. Assim, eu vendi 1.000, mas tá sobrando menos 500. É nessa hora que eu entro, a partir de conseguir profissionalizar algo que pudesse, que inicialmente só foi, mas passou a não rodar. E assim, então, uma pessoa que quer começar agora um negócio, independente do tamanho que seja, independente da ideia, independente de quanto tempo esse sonho está ali na cabeça, independente da situação financeira dela, né? Qual é a primeira coisa que ela tem que fazer? Tive uma ideia, quero transformar isso em alguma coisa. Qual é a primeira coisa que ela tem que fazer? Cara, assim, eu buscaria, se eu não entendo, não domino, eu buscaria uma ajuda de alguém que pudesse minimamente me dizer, cara, qual é a primeira coisa que eu preciso fazer? E aí é uma pá de possibilidades, porque pode ser, por exemplo, se você vai vender brigadeiro, o investimento é pouco. Você compra os ingredientes, você faz. Vamos pensar aqui que tem que ter uma identidade visual, que você vai só botar para vender, que você vai entregar só na sua cidade, beleza? Beleza. E aí você começa a rodar. E tem pessoas que falam, cara, não tem nenhum dom. Eu não sei fazer, não sei fazer bijuteria, não sei fazer brigadeiro, eu preciso comprar e revender. E aí, tá, quanto você tem de investimento para fazer, por quanto a gente pode fazer isso, como que vai ser a logística, como que a gente pode desenhar isso minimamente organizado. Eu sempre costumo falar que, independente do tamanho do negócio que você vem tentando fazer, ou que você se coloque, cara, faz bem feito. Você não precisa ter tudo da melhor coisa desde o início, mas se você vai vender um brigadeiro, se preocupa com a forminha do brigadeiro, em ela ser a cor que você vai ou pretende levar. Se você vai colocar no Instagram, que é uma ferramenta assim, que não tem como a gente hoje não se adaptar, cara, faz a melhor foto que você puder. Então, esses pequenos reinvestimentos dentro da própria empresa, elas vão te dar um gás também para te fazer saltar aí em relação à concorrência, porque todas as ideias aí que a gente tá vendo são ideias que outras pessoas também tiveram. Então, quem fizer um pouquinho melhor vai sobressair. E o que do seu dia a dia, dos seus clientes, né? Qual é a maior demanda? Qual é a maior dificuldade deles hoje? Principalmente entender que o dom ou a parte legal, que é ou fazer o brigadeiro, ou fazer bijuteria, ou comprar roupa, ou escolher a coleção, é 1% de todo o trabalho. Que vai ter que gerenciar cliente, gerenciar pós-venda, gerenciar uma base de dados, gerenciar um planejamento de Instagram, né, de postagem, de conteúdo. É muita coisa para uma equipe, como a gente fala. Mas também é muita coisa que a gente ouve de tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu acho que a gente tem que, primeiro, não ouvir tudo de todo mundo. Nem de mim, nem de ninguém. Pega o que funciona para você, pondera e tenta usar o básico. Acho que tenta ir, dentro de tudo que você ouvir, pegar alguns pilares para você ajustar, sabe? Ajusta ponteiro e um por um. Porque muita gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Paga uma mentoria. O que eu tenho, assim, eu tive no início muito a pessoa paga a mentoria e também tá pagando uma consultoria financeira e tá fazendo um curso de inglês, tá fazendo não sei o quê e não faz nada. No final das contas, não tem aquele aprende e aplica. Então, eu acho que a primeira coisa é pensar qual é a parte que eu vou focar para que aquilo possa expandir. É a maior dificuldade que eu vejo, assim, em geral. As pessoas querem fazer tudo ao mesmo tempo.
E você acha que o Instagram é essencial para qualquer negócio hoje em dia? É importante estar Essencial, aqui? essencial, essencial. A presença digital ela é importante. Eu acho que é um papo também longo, porque ao mesmo tempo que é importante de ter que dar personalidade, de a gente ter que colocar a nossa identidade para jogo, também é importante que a gente delimite para que a gente não sinta-se sugado e não perca o tempo de produzir efetivamente para ficar só no Instagram. Posso falar coisas que eu também vivi quando você começa a fazer curso de Instagram, quando você está muito, muito zerado, que foi o meu caso, então você tem que postar todo dia, tem que fazer stories todo dia, tem que fazer. E você entra numa noia de ter que produzir para cá. Só que você começa a produzir por produzir. Então você posta a frase, você posta não sei o quê. E as coisas não têm um fundamento total. Assim, tem um fundamento. Eu tô botando uma partícula ali do que eu sei, tô botando alguma frase legal. Só que você começa a viver em busca de curtida, de postagens que as pessoas vão curtir, repostar. Cara, hoje em dia eu nem olho mais isso. Do fundo do meu coração tem coisas que eu nem sei se tem curtida ou se não tem, a não ser as coisas que são de venda, são estratégicas. Então, quando eu abro uma turma, quando eu abro vaga, isso me interessa, para eu entender se a minha comunicação ela atingiu, para eu entender se eu não preciso mudar a minha comunicação. Então, acho que o Instagram, ele é importante ter personalidade, ele ter uma cara humanizada, você aparecer, mas isso não pode ser o todo. Eu acho que tem isso, né? O Instagram, ele mudou muito com a pandemia, né? E eu digo que até pela Clínica Kerala, pela ideia de fazer as lives, né? Como a gente perdeu aquele contato, aquela conversa de corredor, a conversa na recepção enquanto esperava ser chamado para a sua sessão, a gente perdeu isso, a gente não tem mais recepção ali, aquela coisa de ficar sentado, colocando a conversa em dia, cruzar com alguém no corredor e conversar sobre assuntos diversos. Como a gente perdeu isso? O Instagram, mais do que nunca, ele se tornou uma forma de comunicação mesmo, de troca, né? Que foi Sim, perdida durante a crise sanitária. Então, eu acho que nesse último ano, é óbvio, né, que para você que trabalha com venda e, de um modo geral, para as pessoas que trabalham com isso, ele já tinha essa função e já tinha essa relevância. Hoje em dia, você vê todo mundo fazendo, deve ter algumas lives acontecendo nesse mesmo momento sobre 1 milhão de assuntos, né? Obviamente, quando a gente fala de saúde, é um pouquinho mais delicado, né? Vender saúde enquanto produto não é bem por aí o caminho. É, então, na verdade, a gente vê mais pessoas da área da saúde se comunicando através da rede social como forma de contato, e isso aumentou muito no último ano. Então, eu acho que tem essa coisa da venda que você falou, quando você trabalha com um produto, que você tem que, né, usar e abusar do Instagram a seu favor, mas tem a coisa da humanização, que aí eu acho essencial, né? Entender que por mais que você venda um produto, você está vendendo um produto para alguém, que do outro lado tem necessidades, também está gastando o tempo dele ali, tentando se entreter, se informar, buscando alguma coisa de interessante. Então, eu acho que mudou muito o perfil do Instagram e das redes sociais de modo geral no último ano. Você concorda? sim, e muita gente roubando também, muita gente, muito tudo roubando a nossa atenção. Então, quando eu falo de ter um Instagram atrativo, humanizado, também é sobre isso, né? É pensar que existem outros estímulos o tempo inteiro na nossa tela. Eu costumo dizer que é só no Instagram. De repente, bipa ali uma mensagem do WhatsApp. Você já parou de fazer o que você estava fazendo. Então, para você ser atrativo, de fato, o seu Instagram tem que ter, né, assim, que é a sua vitrine, ela tem que ser uma vitrine, mas ela também tem que ser atrativa. E quando você entra nessa pilha de eu tenho que postar a qualquer custo, você vira um banner, eu falo que a gente vira spam humano, né? Tipo, Portfólio, né? e aí a pessoa fala, cara, que chato. Então, precisa ter um entretenimento por trás também. Então, é importante quando você vai fazer uma postagem, que ele tenha de alguma forma alguma mensagem por trás. Tipo, cara, Como tem no presencial, né? Como você entra numa você loja vai para dar numa comprar, loja, a roupa amassada, você não vai olhar, Exatamente. tem que postar no É shopping, óbvio. né? É o que eu sempre falo, caçar no shopping. Exato. Vamos lá. Aí tem uma vitrine incrível, com as coisas caindo, penduradas, com preço, né? Tudo bonitinho. A roupa toda passada. E tem a outra vitrine que as coisas estão amassadas, tudo dentro de caixa, o vendedor lá assim. Cara, você não entra. Então, E tem a a sua atenção vitrine, está sendo tem a roubada. loja. Tem a loja que você entra, que ela tem duas lojas lindas, vitrine maravilhosa, roupas lindas, impecáveis, passadas. Você entra, você tem uma pessoa que te atende, que entende você, que sabe, que te apresenta o que você quer sem te
né, sem exagerar, sem te Sem ser deixar invasivo. oprimido, sem ser invasivo, e a outra loja tão bonita e arrumada quanto você entra e você é ignorado, ninguém te dá uma boa tarde, uma boa noite. E aí é aí que É um conjunto, é né? importante que as pessoas entendam isso, que o Instagram também, que as redes sociais também se transformaram um pouco nisso. Você tem que saber, É você extensão. tem que ter um olhar humanizado. Você não é só uma foto, não é só um portfólio que você vai entrar ali e vai ver foto de. Você falou do brigadeiro, né? Não é só o brigadeiro. De onde veio a sua ideia de fazer o Não, brigadeiro, e a né? Por que você procedência, né? Assim, de quis? tudo, né? Tipo, a procedência, o lugar, como está sendo feito. Acho que a gente falando de comida é um assunto ainda mais delicado. Qual é a procedência e como que foi produzido isso aqui? Né? Qual é o tipo de produto? Eu tô de dieta, o que que tem? Então, é aquilo que você tem que pensar que, cara, além de ter todos os estímulos roubando a atenção do Instagram, né? E dentro do próprio Instagram, várias pessoas do mesmo nicho falando a mesma coisa que você, né? Porque o conhecimento, os cursos a gente pode fazer igual, pode fazer os mesmos. Mas, na verdade, o que vai diferenciar é essa essência. E a essência ela é um É. combo de muitas coisas. Ele é o que você sabe, sim, enquanto profissional. Ele é, sim, uma aparência limpa, né? Alguma coisa que você consiga minimamente entregar uma identidade, uma limpeza visual. Mas ele é principalmente o que você é na essência, o que você vende na essência. Porque ninguém está falando também que você tem que aparecer o tempo inteiro para vender o brigadeiro, mas a essência por trás, né, a história, ela tem que estar ali. E é muito importante que se leve em consideração. Então, hoje, o que eu falo é, cara, a gente precisa estar e a gente tem que estar atento a todas essas mudanças. O algoritmo, ele está aqui para fazer com que a gente produza mais para cá. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode virar um rato de laboratório. É o que eu acho para manter a sanidade mental. A Então, gente tem assim, que viver. então, cara, não pira, sabe? Assim, eu passei várias noites em claro fazendo conteúdo para postar e só. Quando eu vi, eu falei, gente, tá, e aí? O meu material, ele tá aqui precisando ser né, mudado, tem que alterar, e eu não fiz porque eu tô fazendo um post. O que que esse post tá me trazendo? Então, é o cuidado de não achar que a vaidade, porque aqui se perde muito, ela vai transcender além do que você realmente deveria entregar, né? Que é o seu conhecimento da forma É. com que você vivenciou E, aquilo. e achar que se você não investir 100% nisso, que você não vai ter o que vender, não. Tem vida por trás das redes sociais. Exato. Então, assim, acho que é Então, assim, cuidado. a gente tem mais alguns minutinhos. Eu queria te pedir, assim, para você deixar, antes da gente se despedir, para você deixar uma dica para as pessoas, para você falar um pouquinho sobre resumidamente, né, um resumão de tudo que a gente falou, você deixar uma dica e falar um pouquinho agora, sim, da sua empresa e de como do que você tem para falar dela para gente. Acho que a primeira coisa, assim, eu acho que é o que eu sempre falo, busca uma rede de apoio, mas também não espere a aprovação do outro para pensar e iniciar algo. As coisas elas vão se ajustando ao longo do tempo, é errando que a gente aprende sim. Eu acho que quanto mais blindado a gente estiver aqui também, mais facilmente a gente se levanta, porque cair vai ser inevitável. A gente vai passar por inúmeras coisas que a gente não conhece, né? Por mais que eu tenha vivenciado muita coisa por trás, é a primeira vez que eu estou vivenciando sozinha, empreendendo. Então, assim, tem coisas que eu também não domino e tem coisas que eu estou vivendo junto. Eu tenho clientes hoje que dividem comigo que estão aprendendo de outros assuntos, sabe? A gente tem que fazer, não, vamos procurar isso aqui, fiscal, que não são assuntos que de todo eu domino. Então, eu acho que é importante a gente também se colocar nessa posição de, cara, tudo bem, eu preciso aprender outras coisas, eu não vou dominar tudo, mas que a gente busque as pessoas certas para nos ajudar. Então, acho que é aí um pouco que eu entro, o como a gente pode, no meio de tantos pilares e tanta coisa que a gente ouve no meio, principalmente online, cara, como que eu posso estruturar a minha empresa para que ela minimamente seja a minha empresa, eu me olhe como uma empresária. Né, que deixe de ser algo tão caseiro, porque eu não quero mais essa imagem, porque eu quero, a partir de agora, viver do meu negócio. Ninguém também abre um negócio por hobby. Eu acho que ninguém que esteja aqui nesta live ou esteja convivendo conosco abre um negócio único, exclusivamente como hobby. A gente entra para ganhar dinheiro. Que seja um hobby, mas que ganhe dinheiro. Então, dentro de tanta coisa que me mandam fazer, como eu posso
de alguma forma, peneirar. Eu acho que eu tô aqui para ser mais uma facilitadora, de pegar na mão e tentar organizar esses processos aí para que o negócio alavanque e você realmente possa viver do seu negócio. O que eu tenho prazer de dizer é que hoje fez um ano a minha empresa, em maio. Eu inicialmente era com uma sócia, ao longo do processo cada uma foi para um caminho, então ainda assim vai fazer um ano, fez um ano esse mês que estou vivendo do meu negócio. Não é fácil, é porrada todo dia, tem coisas que você não acredita que você vai passar, tem assim, realmente coisa que você fica assim, cara, sério? E é sério, porque a gente está lidando com pessoas e as pessoas elas não cansam de nos surpreender. Então não desistam, mas saibam que não é fácil. Saibam que é preciso ter uma rede de apoio, seja ela qual for. Eu busco sempre ter mentores, os mentores de saúde, os mentores que possam me ajudar a ter uma vida mais calma, mais tranquila, que eu consiga domar essa Daniele 220 aqui diariamente, que é difícil, eu sou ligada, eu quero fazer milhões de coisas, ao mesmo tempo eu vivo em conflito, porque hoje ter uma vida muito mais saudável, não perder os prazeres que é para mim, que são assim, estar com a minha família e com os meus amigos. Então, como eu pretendo pós-pandemia curtir muito com eles, eu tô aqui tentando cuidar da minha sanidade mental para não pirar e estar com eles um pouco mais sã. Uma última pergunta antes da gente se despedir. A gente tem mais 9 minutinhos antes da gente ser derrubado pelo Instagram. Você falou isso já há alguns minutos atrás, eu fiquei de perguntar, esqueci. Você falou da diferença entre consultoria e mentoria. Explica pra gente rapidinho qual é a diferença. Sim, sim. A mentoria, ela é voltada para o gestor, para a pessoa que vai gerir o negócio. Então, cara, eu não sei nem delegar. É mais ou menos isso. Cara, eu não sei nem delegar por onde eu começo. Então, a mentoria, ela é para pessoas. A consultoria, ela é para os processos. Ela é para o que já está em andamento. Então, se você já tem uma loja ou que é o que acontece muito no meu negócio, as minhas mentoradas, elas viram minhas clientes de consultoria porque elas estão estruturando a empresa e precisam analisar todos os processos que a gente criou juntas. Então, não adianta nada a gente criar um bando de análise, planilhas e elas não darem continuidade. Então, a consultoria, ela vem muito para dar continuidade a esses processos criados ou para as lojas e para os negócios que já performam, mas precisam mesmo de ajuda para pensar em estratégias. Então, a consultoria é para o negócio, a mentoria ela é para o gestor, para criar o negócio, para criar a dinâmica do negócio. E o seu trabalho, a sua empresa, ela é voltada ainda para o varejo? Ou você hoje trabalha com... Eu acho que a demanda e a busca ela veio para mim através de outras coisas e hoje eu acho que eu consigo permear um pouco melhor em outras áreas. Estranhamente, eu tenho uma galera muito grande de alimentação, assim, eu acho bem engraçado que eu tenho muita gente até de alimentação, que era uma coisa que eu não dominava, tô aprendendo, mas no final o fundamento de negócio é igual, né? Assim, de exato. custo, lucro, enfim, mas eu acho engraçado porque é outro universo que eu fui colocada aí e tô gostando muito, mas não tem uma E é interessante referência. porque quando a gente fala de vendas, né, tudo envolve Tudo. vendas. Você, pessoa Serviço. física, você é venda, você é produto. Se você tem alguma coisa para falar, você tem alguma coisa para vender. Todo mundo tem um peixe, né? Mudam, É isso. mudam as sutilezas, exatamente. Mudam as sutilezas do seu negócio e cada um tem uma forma né, de girar e os cuidados que cada negócio tem. Mas eu acho que se você tem alguma coisa para dizer, você tem alguma coisa para vender, Exato. Muda as né? estratégias, mas o fundamento é básico. Todo mundo quer o quê? Ver lucro no final das contas. Seja com serviço, seja com produto, seja com alimentação, não importa. Então, quando a gente fala de estruturar, no final das contas, é muito isso, estruturar para o todo, né? Então, assim, eu tenho pessoas de serviço também, menos até, mas eu acho engraçado, porque eu achei que ia ser uma galera franqueada, de sapato, de negócio. São menos, assim. Acho que hoje vem uma galera de alimentação muito forte, assim, que eu tô adorando, porque eu sou cliente, né? Então, assim, eu adoro comprar das minhas clientes também. Então, eu tô sempre comendo alguma coisa nova, gostosa, delícia. Olha, a Cristal escreveu aqui, pediu para ficar salva a live. A live vai, não se preocupem, a live vai ficar salva. Vocês podem escrever lá pra gente. Vai ter o arroba da Daniele, vocês podem entrar em contato com a Daniele. Sigam a Daniele, ela tem um material muito bom para quem quer saber mais sobre o assunto. Obrigada, Adriana. Beijo. E vai ficar tudo salvo. Tá no IGTV da Clínica Queirala.
A Dani pode compartilhar também. Sim, E sim, não se claro. preocupem, mandem perguntas, é um tema muito, muito interessante, E muito abrangente demais, vasto, né? exatamente, muito vasto. A gente pode fazer várias lives sobre isso, porque sempre tem assunto e sempre terão dúvidas, eu tenho certeza. Queria agradecer muito, muito a Dani. Era uma live que eu queria muito fazer. Eu acho que é uma live essencial para todo mundo que está assistindo, não importa a sua carreira, não importa o que você faça. Isso que foi falado aqui é muito importante para você, para a sua saúde e para o seu negócio, né, Dani? Exato, com certeza. Eu acho que não adianta nada a gente focar muito no trabalho, esquecer da gente. Não adianta nada também a gente achar que o mundo vai girar sem a gente trabalhar. Infelizmente, não somos herdeiros, então a gente precisa batalhar sim. Então, mas vamos tentar fazer de uma forma um pouco mais leve, de uma forma um pouco É. mais suave. Eu acho que vamos procurar pessoas que a gente Aprendendo, possa né? segurar na mão. Não precisa, né? Não precisa ser tudo tão árduo assim. Vamos segurar na mão um do outro, dá pra gente se ajudar sim. Eu me coloco super à disposição. As pessoas que já me seguem sabem o quão disponível eu sou. Pode mandar pergunta, mandar dúvida. Eu sempre estou ali tentando responder todo mundo o mais rápido possível, mas eu respondo a todos. Fico muito feliz de ter sido convidada também por você, em especial, lógico. Amei participar, estou disponível sempre que precisar. Estamos Ah, aí. obrigada, maravilhosa. Eu queria agradecer a Kerala pelo convite, pela oportunidade. Para mim é um prazer também estar aprendendo com as pessoas que eu estou convidando, que a gente convidou aqui, que eu vou falar. Ainda tem muita live interessante para vir. Se vocês quiserem falar mais sobre esse tema, escreve para a gente. Eu marco outra live com a Daniela, a gente fala mais sobre o assunto, mandem mais perguntas e a gente vai falar tudo aqui para vocês. Muito Isso obrigada, obrigada a mesmo. todo mundo que passou por aqui. Obrigada pela Boa presença. A noite. live vai ficar gravada, o arroba da Dani também. 1000 vezes obrigada, Dani. Beijo, boa noite. Boa noite Obrigada, a todos. gente. Obrigada a todo mundo. Beijinho, tchau. Beijo, tchau, tchau.